a morte por nós e estávamos condenados ao pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos condenados, mas Jesus venceu por nós o pecado, venceu a morte também. Estávamos condenados à morte, queridos, mas Jesus venceu a morte por nós, nos concedendo vida eterna. A vida eterna, vencemos a morte física através do Senhor Salvador Jesus Cristo. Vencemos a morte física, queridos. Passamos assim a enfrentar a morte, que é natural, física, mas depois, quando Jesus vai lá nas nuvens para buscar a sua igreja, como ele diz, os corpos, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo glorificado, da mesma forma que aconteceu com Jesus Cristo. Ele foi transformado em um corpo glorificado, só poderia entrar às mansões celestiais naquele corpo glorificado, o mesmo corpo que nós receberemos no arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar a essa terra, queridos, para buscar a sua igreja. A nossa parte é nos esperarmos. Aqueles que já partiram, já estão ali, nós esperando, aguardando o dia da ressurreição, mas na presença de Deus. Isso é mais importante. Estão em paz com Deus, na presença de Deus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Como ele diz, enganaria até os escolhidos. Então, as pessoas costumam se concentrar em determinados lugares para ver as curas, não é assim? Quando chega alguém importante aqui da mídia, aí eu vou lá porque aquela pessoa é muito poderosa, aquela pessoa ali cura as enfermidades, eu vou lá para receber o milagre. Não é assim que as pessoas vão e esperando receber naquele encontro ali. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é lógico que diante daquela multidão tem pessoas ali que têm fé para receber o milagre. A fé, ela remove montanhas, a fé ali transporta muitos, uma palavra de Deus assim diz. Mas a nossa fé move o coração de Deus, move o coração de Deus ao ponto do Senhor ter misericórdia por nós. Tem misericórdia de nós. É por isso que as curas, os milagres acontecem em nossas vidas. Não é nós chegarmos, atribuirmos a fulano, a ciclano e a beltrano aquele milagre. É lógico que naquela multidão tem pessoas que serão curadas, lógico, mas não todo mundo, porque depende da fé de cada um. Da misericórdia do Senhor. Porque quando Jesus estava ali no passado, como é que ele fazia? Ele curava todos. Ninguém lhe despedia sem receber. Mas quando você vai para esses encontros, nem todo mundo é curado. Já observaram isso? Nem todo mundo é curado. Experimente aquela doença que causa atrofia muscular. Eu vi um testemunho ali de um pregador muito famoso aqui nos Estados Unidos, Benny. Tinha uma mãe ali que tinha uma filha que tinha um problema de atrofia muscular e foi levar a sua filhinha, que o maior desejo dela era receber o milagre ali, na oração daquele pastor Benny. E quando chegou ali para receber ali o milagre daquele pastor, veja que situação, as pessoas que faziam viagens, ela não pode chegar diante do pastor, não, fazia uma triagem, não podia se aproximar não, e o maior desejo dela era receber uma oração daquele pastor famoso ali nos Estados Unidos. Eu quero receber oração, eu quero ser curada desse mal, eu quero ser curada. E ela foi com esse pensamento, chegou lá, foi barrada, saiu triste, a mãe saiu decepcionada daquele encontro, daquele pregador famoso ali na mídia, Benny, saiu decepcionada. Como é que eu chego aqui? O maior desejo da minha filha é receber um milagre através da oração desse pastor, e estão dizendo que ela não pode chegar perto dele, não pode, porque aqui é
com a triagem, só pode chegar quem eles permitem. E aquela criança, queridos, aquela mãe disse decepcionada: isso é uma fraude. Como alguém pode dizer que cura ali, que faz milagres? E a minha filha precisava de um milagre, nada aconteceu, ela foi barrada. Veja que situação desses pregadores famosos aí na mídia, queridos. Promete na mídia, acontece milagres por causa da misericórdia de Deus. Deus cura porque Ele é misericordioso, mas as pessoas não podem trazer para ela essa honra, não. Não pode trazer essa honra para ela, não, como se fosse ela que tenha feito esse milagre, não. Toda honra e toda glória para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa da fé daquela pessoa que estava ali naquela multidão para receber aquele milagre. E foi curado 2, 4, 5 ou 6 pessoas, mas não todo mundo, não todo mundo. Mas quando Jesus curava, era todos, não deixava ninguém sem receber milagre, todos eram curados, a não ser os fariseus e saduceus que blasfemavam, mas todos que iam ao encontro de Jesus Cristo eram curados. Eram curados. Por isso que o Senhor chama a atenção: cuidado, cuidado na mídia, cuidado, porque surgiriam falsos profetas e, se possível, enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos, as pessoas confiando na pessoa em vez de confiar em Deus. Aí eu confio em fulano, eu sei que ele é poderoso, ele pode me curar. E as pessoas, em vez de confiar em Deus, vai confiar em uma pessoa aqui na terra. Onde é que já se viu isso, queridos? O pregador autêntico, ele não promete nada a ninguém. Ele não vai chegar aqui: eu vou prometer cura a fulano, a ciclano, eu vou dizer que o meu ministério é poderoso e só no meu ministério tem cura, nos outros não. Eu vou chegar a começar a me padular aqui na terra? É desse jeito? Não. O autêntico pregador do evangelho, ele sabe que quem faz o milagre é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é para o Senhor. É para o Senhor. Se Ele quiser operar um milagre, Ele opera. Também, se Ele não quiser, Ele não opera. Porque a vontade prevalece, a vontade que prevalece é a de Deus. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu não posso mandar em Deus, não posso. Não posso determinar, não. Só quem determina na minha vida e na sua vida é Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas o que nós temos visto aí é a teologia da prosperidade. Prometendo no céu e a terra, todo mundo aqui na terra vai ser rico, milionário, pare de sofrer. É isso que nós temos visto aí na mídia. E cadê o evangelho autêntico? Cadê o pregador autêntico para dizer a essa população que quem faz o milagre é Jesus Cristo? Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, também Ele não faz. Porque a vontade que prevalece é a dele, não a nossa. Ele quem faz o milagre. Não somos nós, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. E assim ele fala da vinda do Filho do Homem, é como relâmpago que aparece no Ocidente, né, no Oriente. Aquele relâmpago é muito rápido. O relâmpago, ele faz uma comparação com a sua vida, a sua volta aqui essa terra. Quando ele voltar, vai raiar nas nuvens para buscar a todos aqueles, né, que têm perseverado na sua presença em santificação. Como a palavra de Deus diz: aquele que estiver sujo, suje-se mais; aquele que for limpo, né, se santifique mais; quem forem santos, se santifique mais; e os que forem sujos, se suje-se mais. Não é assim? As pessoas têm uma escolha. Se quer continuar se sujando, o problema é dela, a responsabilidade é dela. Mas se ela quer perseverar em santificação, também, né, vai colher os frutos da sua santificação aqui na terra. Perseverar em santificação. Quem tiver sujo, suje-se mais; quem quiser se sujar, suje-se mais, né? Porque é de livre e espontânea vontade. Nós temos o direito de escolhermos se queremos obedecer a Deus ou não. Ninguém é forçado a aceitar Jesus Cristo. Não é como as religiões aí no mundo, não, que força as pessoas a se converterem. Não, ninguém força ninguém a aceitar Jesus Cristo. É de livre e espontânea vontade. Se eu quero aceitar, né, eu decido, a decisão é minha. Deus não está forçando você a aceitar, não, mas é porque você quer aceitar.
A decisão é sua de aceitar Jesus Cristo. Ninguém está forçando ninguém a aceitar. O Evangelho não é por força nem por violência, querido. Ninguém é forçado a aceitar o Evangelho. Não é por força nem por violência. Você aceita se você quiser. Se você não quiser também, as consequências você depois vai arcar. A responsabilidade é sua. Se você quer ir para o céu de glória, você aceita Jesus Cristo. Se você não quer morar no céu de glória, o problema é seu. Você arca com as consequências dos seus atos, da sua decisão. O sermão continua: a vida do Filho do Homem. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Glória seja, bem porque quando o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo voltar ali, queridos, nas nuvens, e a sua cidade santa, como ele fala, que desce do céu, ataviada como noiva para o esposo, que vai descer do céu, lá não precisa de sol, nem de lua, não precisa, porque lá a própria luz vai ser o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, aquela cidade de pedras preciosas, de ouro, de todo tipo de ouro, de pedras brilhantes ali. Nós vamos andar naquelas cidades preciosas, nós vamos nos alegrarmos ali, estamos ali glorificando a Deus, bendizemos, louvando ao Senhor, na sua presença ali, nessa cidade santa, Nova Jerusalém, como ele diz que desce do céu, está viada como noiva para os momentos preciosos, na vida eterna ali, viver eternamente na presença do Senhor. Não tem nada aqui na terra que possa se comparar a esses momentos ali, na presença do Senhor. Cada dia mais se renova, cada dia mais aumenta a nossa alegria. Para vocês terem uma comparação das coisas aqui na terra, aqui nós temos alegria passageira, não é assim? Nós alegramos hoje, às vezes vem uma tristeza no outro dia. Às vezes nós nos alegramos, depois vem a tristeza, mas lá no céu é diferente. É alegria após alegria, cada dia mais aumenta mais. É infinita a alegria que nós vamos sentir lá no reino da glória, lá no céu de glória, lá na cidade santa, Nova Jerusalém. A nossa alegria vai ser crescente, cada dia mais aumenta mais. É infinita, é infinita a nossa alegria no céu de glória. É por isso que eu digo que vai sempre sendo renovada a nossa alegria, a nossa fé, cada dia mais aumenta mais. Lá no céu é assim de glória. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Que coisa maravilhosa, queridos. O Senhor vai ali, já nas nuvens, com grande poder e grande glória. Quando ele veio a primeira vez aqui na terra, ele submeteu, queridos, morreu naquela cruz, sofreu naquela cruz, passou por tudo aquilo, se humilhou aqui na terra, se humilhou, padeceu, tudo isso. Mas quando ele vier nessa segunda vez, queridos, ele vem em glória, poder e glória, lá do céu, descendo nas nuvens ali, para vir aqui, quando ele diz com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo tremor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Ele vai recolher todos aqueles, norte, sul, leste, oeste, para se encontrar com ele ali nas nuvens. Sabe quem é que vem buscar o seu povo aqui na terra? Os anjos. Os anjos é que vem buscar o seu povo aqui na terra, e enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, estas parábolas da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e botam folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como ele diz, querido, esse dia e hora ninguém sabe aqui na terra, nem os anjos do céu. Mas ele diz que o Pai sabe desse dia, da volta do Filho do Homem, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse dia Deus sabe.
O Pai sabe, ele vai voltar para buscar todos os escolhidos, todos aqueles que confessaram ao Senhor aqui na terra, apesar de todos esses oferecimentos do mundo, da prostituição, né, da bebedice, todo tipo de idolatria que possa existir aqui na terra, tudo isso, esses oferecimentos do mundo, mas nós, os que perseveraram com o Senhor, até o fim, como ele diz, serão salvos. Os que perseverarem com o Senhor, na sua palavra, a sua vida ali, buscando estar sempre ali, em comunhão com Deus, perseverando, e assim no final, vem ali, né? Nós temos o direito de sermos recebidos pelo Senhor, ali nas nuvens, quando ele vai nas nuvens para buscar a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Da mesma forma o Senhor estava falando, olha, aconteceu na época de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, e chegou o dia que Noé entrou na arca, e veio aquele dilúvio, e todas as pessoas ali que rejeitaram a Deus ali naquela época em que Noé, o pedreiro ali, falava ali de Deus, e aquelas pessoas rejeitavam a Deus, e por rejeitarem a Deus, perderam a oportunidade, né, de salvação, perderam a oportunidade, e aquela terra foi destruída com o dilúvio. E depois nós vemos aí, né, destruída com o dilúvio, os seres viventes na terra foram destruídos pelo Senhor. Como ele diz, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele fez essa comparação dizendo que é assim mesmo que vai acontecer nos nossos dias. Aí todo mundo vivendo naturalmente, né? O mundo aí pensando que tudo é natural, vivendo naturalmente aqui na terra. E é desse jeito, queridos, que o mundo se encontra, as pessoas pecando por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria,